Olá, eu quero me dirigir aos ilustres conselheiros universitários da UERJ para chamar atenção para um tema que volta à pauta do consumo na próxima sexta-feira, que é o tema da regulação dos serviços jurídicos da UERJ. Essa matéria vem sendo discutida no âmbito do Conselho desde o ano de 2016. Houve, naquela oportunidade, uma proposta apresentada pela então reitoria, que foi longamente discutida pela Comissão Permanente de Legislação e Normas, que fez um estudo muito apurado, mobilizou muita gente nesse debate a respeito do tema, enfim, apresentou o seu relatório. Ao assumirmos a reitoria em janeiro de 2020, procuramos destravar a pauta, trazendo para a pauta do consumo todos os temas que estavam represados, inclusive esse tema da Procuradoria, da Diretoria Jurídica da UERJ. Essa inserção em pauta se deu no momento em que a ALERJ também se propunha a discutir um projeto de lei encaminhado pelo governador Wilson Witzel a respeito do tema. Então, atendendo ao pedido dos membros da Comissão de Legislação e Normas, diligenciamos junto à mesa da ALERJ para que essa discussão fosse paralisada até que o Conselho pudesse adotar as suas diretrizes. Isso foi feito, mas depois veio a pandemia e toda a nossa atividade acabou sendo comprometida. A suspensão fora garantida pelo prazo de 60 dias, mas em função de tudo o que aconteceu no nosso país e nosso estado, a questão não foi posta novamente em pauta. Agora, recebemos influxos de que a questão não pode ficar mais indefinidamente suspensa. Portanto, a gente traz de volta à pauta essa questão, que já tem relato e já tem também um projeto de emenda que foi elaborado pelo então diretor da Faculdade de Direito, professor Ivan Garcia, e que foi acolhido pela reitoria. Então a reitoria apresentou esse projeto de emenda ao Conselho Universitário, e essa é a proposta de emenda que eu venho defender e venho pedir o apoio dos senhores e das senhoras conselheiras. E por que nós agimos dessa forma? Porque entendemos que não há como garantir a autonomia universitária da UERJ sem a autonomia jurídica da universidade. E a autonomia jurídica da universidade depende, sobremaneira, da existência de uma procuradoria. Por que eu digo isso? Porque no modelo constitucional, toda a atividade administrativa é juridicizada por meio de um órgão jurídico composto por carreira própria, que é, no âmbito estadual, a Procuradoria-Geral do Estado. E hoje há uma disputa que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido do pleito das Procuradorias Gerais do Estado de representarem, inclusive, as autarquias e fundações. Portanto, de acordo com esse pleito das PGEs, a universidade, bem como as outras fundações e autarquias do Estado, perderiam sua autonomia jurídica, dependendo sempre da manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. E o Supremo Tribunal Federal considerou que isto é verdade, isto é correto, mas em relação às universidades, em nome da autonomia universitária, é possível manter uma procuradoria com a substituição da Procuradoria-Geral do Estado. Portanto, as universidades que tiverem suas próprias procuradorias não sofrerão a tutela jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. Isso nós consideramos fundamental, porque várias oportunidades nós tivemos que defender a nossa autonomia, inclusive contra a posição jurídica do Estado. E cito apenas 3 exemplos rápidos, a incorporação da DE na aposentadoria, que tivemos que litigar contra o Estado do Rio de Janeiro,
a questão dos duodécimos, que fomos até o Supremo Tribunal Federal defender a posição de que as universidades públicas podem ter duodécimos de acordo com regras constitucionais, com apoio da nossa diretoria jurídica, e também a questão da parametrização de vantagens pessoais que são concedidas pela UERJ, mas que são travadas pelo sistema do SIG-RH. Mais uma vitória também da UERJ no campo jurídico, com apoio da nossa diretoria jurídica. Tudo isso mostra como é importante que a UERJ tenha a sua procuradoria própria. Brevemente poderemos ter outro embate importante que diz respeito ao bloqueio de cargos recentemente praticado pelo Estado. Vamos precisar também do apoio do nosso setor jurídico nessa luta. Tudo isso mostra a importância de ter uma procuradoria autônoma. Não há um outro modelo. Ou a gente vai adotar uma procuradoria nesses termos, ou a gente vai ter o influxo da Procuradoria-Geral do Estado nos assuntos da UERJ. Não há um terceiro modelo. E por que nós defendemos essa emenda para a conquista dessa autonomia jurídica? Por que o projeto que veio da Comissão de Legislação e Normas merece, na nossa visão, essa modificação? É importante explicar isso. É importante explicar que, a despeito de todo o esforço, de toda a competência, da excelência dos seus membros, do trabalho desenvolvido, nós precisamos de alterações pontuais. E que alterações são essas? Como eu disse, há um projeto em disputa. E, nesse contexto, é importante para a preservação da nossa autonomia que a gente adote esse modelo constitucional que foi elaborado para as procuradorias do Estado e que precisa ser adotado nas procuradorias universitárias se realmente a UERJ quiser exercer essa autonomia. Então, nesse contexto, o nome é importante, o nome procuradoria é importante, o nome procurador é importante. E é importante também para que a gente atenda ao artigo 132 da Constituição, que confere a possibilidade de estabelecer procuradoria, que essas procuradorias sejam constituídas por carreiras próprias. Isso está na Constituição e é fundamental. Sem isso, nós não teremos uma procuradoria verdadeiramente e não estaremos protegidos em nossa autonomia jurídica. Isso não significa qualquer aumento de salário. Não se está propondo aumento de salário para quem quer que seja. Até porque o plano de recuperação fiscal não permite, nesse momento, que se dê aumento de salário para servidor público, infelizmente. Então, o que se propõe nesse projeto, que evidentemente precisará da complementação de projeto de lei, é que a nossa procuradoria seja instituída por carreira própria, ocupada pelos atuais integrantes do perfil de advogado dos técnicos universitários da UERJ. Vejam que não há propriamente uma decisão a ser tomada, senão uma. Se nós teremos a nossa procuradoria própria, com essas características constitucionais, ou se os assuntos jurídicos da UERJ serão disciplinados pela Procuradoria-Geral do Estado. E para a nossa autonomia, embora nós saibamos que, mesmo sendo dotado, como qualquer advogado, como qualquer profissional liberal, da liberdade técnica, a decisão final é sempre do reitor. Só que, se a procuradoria não for a nossa, se a procuradoria for a do Estado, o reitor, seja ele quem for, não terá como se contrapor, porque a visão jurídica a ser aplicada ao UERJ é a da PGE. E nós entendemos que a UERJ não pode deixar de ter a sua própria procuradoria como autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas para isso tem que seguir o figurino constitucional. Por isso, eu peço um voto de confiança aos senhores conselheiros na reitoria, para continuar lutando pela autonomia dessa universidade. Mas para isso precisamos do braço jurídico dessa autonomia, precisamos de uma procuradoria própria.
a decisão é sempre do reitor, a despeito da liberdade técnica do advogado. Mas mesmo um reitor que não é advogado tem a sua atuação defendida por uma procuradoria que tem essas características constitucionais. E é claro que o reitor que não é advogado vai precisar muito mais de uma procuradoria do que aquele que tem formação jurídica. Por isso, me dirijo mais uma vez aos conselheiros, fazendo um apelo. Vamos deixar as antigas rugas do passado para trás e construir uma procuradoria que seja instrumento da autonomia universitária, porque essa é a razão da sua existência. Por isso, ao mesmo tempo que parabenizo o esforço da Comissão Permanente de Legislação e Normas de ter promovido uma ampla discussão a respeito desse tema, peço o voto para a emenda apresentada pela reitoria a partir do estudo realizado pela Faculdade de Direito. Juntos, nós vamos construir uma procuradoria antenada com o que é necessário para garantir a autonomia universitária da UERJ, que é a luta de todos nós. Obrigado.